Bom dia para vocês, tudo bem? Estou aqui aguardando as minhas irmãs, não sei se elas vão conseguir entrar. Eu estou agora no Brasil e o horário diferente das minhas irmãs lá do Japão. Algumas estão cultuando ao Senhor hoje. Olha, graças a Deus entrou a Tati. Tudo bem, Tati? Como você está, minha irmã? Tá tudo bem com você? Bom dia. Você tá aqui no Brasil, né, Tati? Eu tô no Brasil agora. Por isso nós estamos fazendo o estudo assim mais cedo. Bom dia, Angelita. Que bom ver você aqui, minha xará. Tudo bem com você? Como você está? Ah, você é de Franca? Que legal. Eu tenho família em Franca. Bom dia, Angelita. Vamos então, né? Hoje, sabadão aqui no Brasil e nós estamos aqui. Já postei minha rotininha lá no Insta, que aqui no Brasil eu tenho um pouco mais de tempo para poder mostrar para vocês como é o meu cuidado com a saúde, como que eu faço. Depois vocês acompanhem lá no Instagram. É... Não estou em Ituverava, Angelita. Eu vou para Ituverava. Quando eu for para Ituverava, eu quero encontrar vocês aí, hein? Fazer alguma coisa pra gente se encontrar, conversar um pouquinho. E e a gente ficar junto um pouco, tá bom? Estou me programando ainda. Assim que eu tiver a data certinha, eu vou. Tô resolvendo algumas coisas que eu preciso. Agora eu tô no litoral, tô na praia, mas tá chovendo, mas eu tinha que vir aqui para resolver umas coisinhas. Ah, oi, Rê, boa noite. Você tá no culto, né? Deus abençoe, minha irmã. Manda um abraço para todo mundo aí, tá bom? No culto. Então, vamos orar, minhas irmãs. Nós estamos aqui. As outras embaixadoras, elas têm assistido depois, né? Porque o horário delas às vezes não bate com o nosso aqui do Brasil agora. A mesma coisa acontece quando eu tô no Japão, né? Às vezes não bate, mas o importante é sempre a gente ter essa disciplina de nutrir o nosso espírito, né? Como eu falei lá nos meus stories hoje. Não adianta nada a gente cuidar do corpo, mas não cuidar do espírito, porque na verdade a nossa carne ela é fraca, mas o nosso espírito ele se tornando cada vez mais forte, a gente consegue dominar, né, os desejos da nossa carne, a concupiscência da nossa carne, ou seja, o que é concupiscência? A nossa irmã Lília trouxe bem claro pra gente, né? Aquele desejo profundo. Às vezes a gente tem o desejo de emagrecer, de cuidar da saúde, mas o desejo pela comida é ainda maior. Então, como que a gente vence isso? Fortalecendo o nosso espírito, né? Aprendendo a falar não em momentos que nós precisamos falar não e falar sim em momentos que nós precisamos falar sim, né? Brasil tem muita coisa gostosa para comer, né? Porém, a gente precisa investigar. Isso tá fazendo bem para o meu organismo, ou ele tá me inflamando, ele tá me inchando, ele tá trazendo inflamações crônicas, porque nós sabemos que as doenças, a maioria das doenças, elas se desenvolvem no nosso organismo por conta da inflamação crônica, né? Então, nós precisamos conhecer, ter conhecimento. A própria Bíblia, ela fala que o meu povo, ele sofre porque eles falta conhecimento, né? Então, nós precisamos conhecer aquilo que nós comemos, aquilo que nós pensamos, o que aquele pensamento está causando em mim. Aquele pensamento está causando ansiedade, é o pensamento que o padrão bíblico estabeleceu para eu pensar. Se eu não estou pensando como padrão bíblico, Angelita, tem um padrão bíblico de pensamento? Sim, tem um padrão bíblico que a Bíblia fala para a gente pensar. Ah, eu não sabia disso. Aonde está esse versículo? Eu vou colocar aqui para você esse versículo, porque a Bíblia fala que a gente precisa ter os pensamentos como a palavra de Deus nos orienta. Isso está escrito lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, que fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí eu pergunto, será que o que estamos pensando é verdadeiro? É real? Não tem mentira? Não tem ilusão ali? Será que isso é digno de respeito? Isso não enche a minha mente com banalidade e vulgaridade, né? Será que isso é justo? Será que isso é reto? É puro, né? É, não alimentar os nossos pensamentos com pensamentos impuros, pecaminosos. Será que é amável, né? É, rejeitar pensamento de ódio, pensamento de ira. Ai, Angelita, mas vem esses pensamentos na minha cabeça. Então nós precisamos rejeitar, né? Olha, esse pensamento, você lembra que o salmista, ele sempre conversa com a alma dele, ele fala: "Por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espero a Deus, espere em Deus, porque eu ainda o louvarei." Então, nós precisamos, minhas irmãs, cuidar mesmo de nós, cuidar do nosso pensamento, cuidar do nosso corpo, porque o pensamento, ele vai gerar sentimento. O sentimento, ele gera nossas atitudes e nossas ações. Então, por isso que muitas vezes nós afundamos ali na comida por conta de um pensamento que a gente não rejeitou, por conta de um pensamento que trouxe ali a ansiedade, trouxe ali um descontrole, e aí a gente vai, não, nossa, eu preciso comer. Aí veio um pensamento de ira, nossa, eu tô irado com essa pessoa. Peraí, a Bíblia fala que eu preciso rejeitar esse pensamento. Então, eu vou orar por essa pessoa me fez mal, essa pessoa me tirou o sério, essa pessoa me prejudicou, eu vou orar por essa pessoa. Então, a Bíblia, ela tem as estratégias que nós precisamos para viver bem, para nós vivermos a vida abundante que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, hoje nós estamos com poucas pessoas, mas se vocês puderem comentar aqui para mim, né? Se essa pequena introdução já trouxe luz para você, se você comia por ansiedade, se você tinha pensamentos fora, né, da palavra de Deus, eu posso colocar aqui também esse versículo explicadinho, vou até postar aqui no grupo, né, para que a gente possa Ó, a Angelita escreveu aqui muitas vezes. Ó, então, Angelita, põe esse versículo aí na sua geladeira. Como a nossa irmã Larissa sempre fala, né? As coisas importantes ela prega lá na geladeira dela. Porque toda hora a gente tá olhando. Então, nós precisamos, né? Viver conforme a palavra de Deus nos chama para viver, né? Porque a palavra de Deus, ela, muito pelo contrário do que as pessoas pensam, a palavra de Deus, ela nos protege, ela nos molda, ela nos faz acessar a vida que Jesus, né, ele conquistou para nós ali na cruz do Calvário. Amém? Então, partindo dessa introdução, nós vamos orar, né, pra gente entrar hoje em Gênesis 5, do 12 ao 14. E nós estamos impactadas cada vez mais, né, com o estudo de Gênesis. Quanta coisa rica tem na palavra de Deus que ela nos ensina. E nada melhor do que começar o nosso dia nutrindo o nosso espírito, entendendo a palavra de Deus, para ela nos nortear, ela nos moldar, ela nos ensinar todos os dias, né? E eu encorajo vocês, minhas irmãs, quem não tá conseguindo assistir, quem não tá conseguindo entrar, principalmente o pessoal do Japão, né? Não deixe de ouvir depois, não deixe, coloca disciplina, porque se você parar, o desânimo vem e é isso que o inimigo das nossas almas ele quer. Ele quer nos desanimar para nós não conhecermos, né? O que a Bíblia fala? E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quantas verdades a gente não conhece da palavra de Deus, né? Quem é que sabia desse padrão de pensamento? Que a Bíblia tem um padrão para a gente estar pensando, que os outros tipos de pensamentos são pecados, né? Pecado que se a gente não confessa também, a gente fica entrando nesse looping de pecado, aonde a nossa mente fica cauterizada, né? Então, vamos orar para a gente entrar aqui no nosso estudo de Gênesis hoje.
e Gênesis 5, 12 ao 14. E eu quero contar para vocês algo muito extraordinário. Ontem nós já começamos a falar sobre esse nome que nós estamos estudando da genealogia aqui de Sete, que é o Cainã. Cainã, ele significa adquirido, né? E o que que nós aprendemos ontem, né? Que o Senhor, ele junta o seu remanescente, ele nos adquiriu para si, nós somos do Senhor, nós precisamos ter essa certeza, né? Angelita, mas tá aqui só o significado desse nome, ele simboliza isso para mim? Sim, a aplicação pessoal para nós, né? É que o Senhor nos escolheu, ele nos adquiriu para si. Então, nós somos um povo eleito, um sacerdócio santo, nós somos do Senhor. Ah, Angelita, mas eu não sinto isso. Eu não sinto que eu sou do Senhor. Muitas vezes eu me comprometo, mas eu não consigo cumprir. Embaixadoras, isso é a consequência do pecado. Nós precisamos entender o mal que o pecado fez na nossa vida, o mal que o pecado trouxe para nós, as distorções que ele trouxe. Por isso, a gente não consegue. Igual o padrão bíblico de pensamento que a gente acabou de ver aqui. O padrão bíblico de pensamento é esse que Deus estabeleceu. Deus, ele nos criou nessa perfeição. Era pra gente pensar só dessa forma. Tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Não deveria existir ira no nosso pensamento. Não deveria existir raiva no nosso pensamento, que vai gerar aquele sentimento de fúria, de ira. Mas então por que eu penso? Porque o pecado que causou isso no nosso pensamento. Consegue compreender? Quando a gente vai compreendendo o que o pecado trouxe para nós e a gente vai voltando ali nas orientações de Deus, como Deus planejou pra gente pensar, como Deus planejou pra gente agir, como que era pra gente ser lá no plano original antes de Adão pecar. Quando a gente volta para a originalidade de Deus, a gente começa a viver coisas extraordinárias, porque aí a gente começa a entender o que o pecado fez dentro de nós. Tá ficando claro? Tá fazendo sentido pra você? Escreve aqui pra mim, que eu quero ler depois. A Adri tá escrevendo, acho que a Adri tá no culto, hoje tem o culto das mulheres, lá no Japão. Nosso culto florescer. Ah, ela escreveu, paz, estou indo para o culto. Vai com Deus, Dri. Manda um abraço para todo mundo. Manda um abraço para todo mundo. Tô escrevendo aqui também. Então, nossa, o todo saiu tudo torto. Todas. Então, minhas irmãs, vamos orar para que a gente possa, né, entender essa palavra com profundidade e sermos cada dia mais capacitadas pelo Senhor, né? Nós somos as mulheres e as mulheres têm um papel muito importante dentro do lar. Nós somos a mulher que edifica o nosso lar. Nós somos aquela que prepara o terreno para que os nossos esposos reinem, para que os nossos filhos tenham um lar acolhedor, um lar que vai formar verdadeiros cidadãos do céu. Então, nós precisamos entender que a palavra, ela nos guarda, ela nos protege, ela nos orienta e ela nos fortalece a cada dia. Vamos orar para a gente entrar no nosso estudo? Senhor Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, te bendizer, porque o Senhor é bom, o Senhor revelou na tua palavra aquilo que precisamos saber. A tua palavra nos guarda, a tua palavra nos protege, a tua palavra nos edifica, a tua palavra nos orienta, nos direciona, a tua palavra enche o nosso coração de paz, de esperança, e assim nós podemos viver acessando a vida abundante que Jesus conquistou para nós naquela cruz do Calvário. Pai,
nós somos gratas ao Senhor por esse grupo, nós somos gratas ao Senhor por ter nos posicionado a estudar a palavra de Deus. Por favor, Pai, continua nos abençoando, nos ajudando a cuidar do nosso corpo, a cuidar da nossa mente, a cuidar do nosso espírito, Pai. Nos ajuda a ser as mulheres sábias que edificam o nosso lar. Ajuda-nos, Pai, a falar palavras que glorificam o teu nome, não palavras que matam, Senhor, os nossos filhos, palavras que matam os nossos esposos, palavras que matam os nossos entes queridos. Pai, nos ajuda, liberta-nos, Pai. Ajuda-nos a entender o direcionamento que o Senhor quer nos dar hoje. Nutre o nosso espírito, Pai. Nós estamos aqui começando o nosso sábado aqui no Brasil, dia 1º, Senhor, dia 1º de fevereiro de 2025. O Senhor marcou esse encontro conosco. O Senhor marcou para falar conosco aqui nessa manhã. E nós estamos aqui prontas para te ouvir. Espírito Santo de Deus nos ajuda. Espírito Santo de Deus nos conduza a toda a verdade, todo engano que tiver na nossa mente, no nosso coração, Pai. Nós estamos aqui rendidas ao Senhor, dependentes do Senhor, Pai. Nos ajuda a entender as tuas promessas. Coloca os teus desejos no nosso coração, abre o nosso entendimento. Eu sei que o Senhor vai falar com cada uma de nós aqui individualmente, porque é assim que o Senhor nos orienta. O Senhor é o Pai que nos conduz a toda a verdade. Espírito Santo de Deus nos convença se há algo caminho errado em nós, esquadrinhe o nosso coração, esquadrinhe o nosso pensamento, nos dê entendimento da tua palavra. Nós estamos aqui totalmente rendidas, não queremos aqui falar a nossa opinião, mas queremos estudar profundamente a tua palavra, para que a tua palavra venha jogar luz aonde nós estivermos errando, aonde nós estivermos pecando contra o Senhor. Pai, em nome de Jesus, entregamos as nossas vidas, leva a nossa mente cativa ao Senhor, repreenda todo o plano do inimigo, não permita que ele venha tirar o nosso foco, não permita que ele venha tirar, Senhor, o nosso desejo por estudar cada vez mais a palavra do Senhor. Nos comprometa a cada dia, Senhor, e não só no estudo, Pai, mas também em momentos contigo. Senhor, nós precisamos ter momentos com o Senhor, momentos a sós contigo, Senhor. Nos ajuda a nos comprometer, nos chama, Pai, nos chama, nos acorda nas madrugadas, nos acorda, Senhor, nos chama em momentos que nós estivermos fazendo coisas que não glorificam o seu nome, nos chama para si, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro agradecida. Amém. Então vamos, hoje nós vamos entrar em Gênesis 5, do versículo 12 ao 14. E nós vamos pensar um pouquinho sobre os nossos dias, né? Nós estamos contando os nossos dias. Imagina comigo alguém que passa a vida apenas existindo. Ele acorda, trabalha, dorme e repete isso dia após dia. Vive, mas não tem propósito. Ganha anos, mas não ganha significado. Talvez a minha vida e a sua vida hoje, em algumas áreas, possa estar dessa forma, né? Sem frutos, sem significado. Mas agora nós temos uma esperança. Vamos imaginar outro cenário. Alguém que vive para a glória de Deus, que deixa um legado espiritual e que se prepara para a eternidade. Existem dois cenários aqui. Uma pessoa que não se atenta, que não vive com significado, que não tem um propósito, que acorda pela manhã e fala: eu tenho que acordar, vou tomar meu banho, escovar meu dente, tomar meu café, vou almoçar, vou trabalhar, vou voltar para casa e pronto. Esse foi o meu dia. Mas alguém totalmente diferente desse outro cenário, que acorda pela manhã e fala: Senhor, a minha vida é sua e eu vivo para a tua glória. O que o Senhor tem para me ensinar hoje? O que o Senhor tem para que eu possa glorificar o teu nome hoje? Senhor, qual que é a próxima página do legado que eu estou construindo? O que eu preciso pôr hoje? Mais um tijolinho ali na minha construção. O que o Senhor quer me ensinar hoje, me preparando para a eternidade? São duas histórias, dois cenários totalmente diferentes, não é verdade? E a genealogia de Gênesis 5,
ela pode parecer aqui apenas uma lista de nomes, mas ela é muito mais profunda que isso. Quando nós olhamos para ela com atenção, nós encontramos aqui em Gênesis capítulo 5 um chamado poderoso para nós vivermos com propósito e significado em Deus. Hoje nós vamos olhar para a vida de Cainã, que no hebraico é Kenã, que significa ser adquirido por Deus, ser chamado por Deus, ser posse de Deus, ser propriedade de Deus. Isso que o nome Kenã no hebraico significa, e aqui na palavra de Deus o versículo menciona Cainã. Então nós vamos olhar hoje para mais dois nomes, que é Cainã e o seu filho Maalalel. Nossa, difícil esse nome. Maalalel. Dois nomes que parecem pequenos, mas que carregam grandes lições sobre ser adquirido por Deus, sobre viver para a glória de Deus e sobre estar preparado para a eternidade. A pergunta para mim e para você hoje é: nós fomos adquiridas por Deus ou nós estamos apenas existindo? Nós acordamos pela manhã e nós temos um propósito claro para nós vivermos, ou nós estamos apenas existindo, empurrando os nossos dias com a barriga, fechando os nossos olhos para problemas que nós temos dentro do nosso lar? Talvez o casamento não esteja bom, talvez a educação do filho não esteja bom, talvez o trabalho não esteja bom. Talvez eu não estou fazendo diferença ali na sociedade, mas hoje o Senhor nos chama para observar que eu e você fomos adquiridas, minhas irmãs. Eu e você somos chamadas para viver com propósito e para viver para a glória de Deus. Gênesis 5:12 vai falar assim, ó: aos 70 anos, Cainã gerou Maalaleel. Maalaleel. O significado profundo do nome Cainã, nós já vimos ontem, que é do hebraico Kenã, que significa adquirido ou possuído. Isso nos ensina o quê? Que algo profundamente espiritual. Deus está separando um povo para si. Deus adquire aqueles que pertencem a Ele. E lá em 1 Pedro 2,9 vai falar assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Uau, que coisa mais linda. Minhas irmãs, essa promessa é para mim e para você. Nós somos essa geração eleita. Nós somos esse sacerdócio real, essa nação santa, esse povo adquirido. O Senhor comprou eu e você. Ai, Angelita, mas eu não sinto isso. Ai, Angelita, mas eu não tenho essa certeza no meu coração que eu fui comprada realmente pelo Senhor. Eu tenho sentimentos errados. A minha vida, ela fica em constante turbulência. Ai, eu não tenho esse sentimento, eu não tenho essa certeza. Minha irmã, o Senhor, se você tá aqui nesse momento, nesse estudo, se você vai ouvir esse estudo depois, se você vai chegar aqui depois, em algum momento da sua vida, você vai ver esse estudo, você acha que isso é por acaso? Você acha que não foi um encontro que Deus marcou com você e comigo para colocar essa certeza dentro do nosso coração? Você acha que esses nomes, esses significados desse nome aqui, como Cainã, que é separado, adquirido, possuído por Deus, você acha que esse nome foi colocado na Bíblia por acaso? Não, definitivamente não. Isso tem significado profundo para nós, espiritualmente. E a Bíblia fala que o evangelho é aquilo que a gente acredita, que a gente crê, é pela fé. Então, eu acredito que esse nome Cainã, ele tem um significado profundo para minha vida. É a fé. É nós acreditarmos de fato que o Senhor escreveu isso daqui propositalmente para nos ensinar isso. Então, não é questão de sentir ou achar. O Senhor está
trazendo um conhecimento para nós hoje do significado de um nome que diz respeito à minha e à sua história. Você consegue perceber a profundidade disso? Nós também precisamos entender que nem todo mundo pertence a Deus. Nem todo mundo é do Senhor. Ah, Angelita, mas peraí, agora me confundiu. Será que eu não sou de Deus? Será que eu não pertenço ao Senhor? Minha irmã, se você já reconheceu o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, você pertence ao Senhor. E se, ah, Angelita, mas peraí, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. Eu vou na igreja, eu vou ali na missa, eu vou em algum lugar, mas eu ainda não chamei Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Minha irmã, se você está aqui, se você chegou aqui nesse momento, então hoje é o dia que o Senhor escolheu para marcar a sua história, para dividir a sua história, para que você realmente tenha. Mas por que, Angelita, que é necessário eu chamar Jesus para ser o meu Senhor e Salvador? Porque o pecado, ele nos separou, minhas irmãs. O pecado lá no Éden, quando Deus dá aquela ordem para Adão: Adão, você pode comer de todos os frutos aqui que existe aqui no jardim, menos da árvore entre o conhecimento entre o bem e o mal. Essa árvore você não coma, porque se você comer, certamente morrerá. Ali tinha algo profundo que o Senhor colocou como limite para Adão. E Adão vai e desobedece. A gente já estudou isso lá em Gênesis capítulo 1. A gente já viu capítulo 1, capítulo 3. A gente estudou toda a consequência que essa queda trouxe, as sentenças, né? A gente viu ali que o homem seria mais difícil ele trabalhar. Primeira sentença que foi na cobra, né? O Senhor, ele sentenciou a cobra, não quis nem ouvir a cobra, que simboliza Satanás, e falou que ela iria rastejar, mas a partir dessa sentença, Deus já dá ali a nossa redenção. Ele já providencia ali o Redentor, que é o Senhor Jesus. Ele fala: da mulher nascerá aquele que esmagará a sua cabeça. Então, por esse motivo é que nós precisamos reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque quando a gente faz isso, a gente reconhece Jesus como nosso Senhor, há ali a reconciliação espiritual. Quando eu chamo Jesus para morar na minha vida, eu sou reconciliada com Deus, eu sou reconciliada com o Pai. A paz de Deus acontece ali na minha vida e o Espírito Santo passa a morar na minha vida. É por isso que é a importância de nós termos um Salvador, porque até então, quando a gente não tem esse entendimento da necessidade de Jesus na nossa vida, a gente vive: ah, não, mas eu não preciso aceitar Jesus, minha vida é tudo bem, tá tudo certo. Não tá tudo bem. A pessoa que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, ela está sobre a ira de Deus e ela não tem a paternidade de Deus. Isso que significa não pertencer ao Senhor. A Bíblia vai falar lá em 1 João, se eu não me engano: todos quantos o confessaram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nossa, Angelita, então nem todo mundo é filho de Deus? Infelizmente não. Infelizmente não é filho de Deus. O filho de Deus é aquele que confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tá ficando claro isso? Por isso a importância. Às vezes a gente não entende, não é explicado isso, e às vezes a gente não entende, né, sobre a importância disso, né? Sobre a importância disso. Então, vamos prosseguir aqui. Deus, ele adquire esse povo escolhido, esse povo para ele. Nossa, minha internet tá dando uns picos aqui, que tá sumindo aqui, tá só carregando. Então, o primeiro ponto que a gente viu aqui é o quê? Que Deus, ele nos adquiriu para si, através do quê? Do nome Cainã, que significa adquirido. E a aplicação para nós foi que nós somos esse povo, eu e você, minhas irmãs.
somos esse povo adquirido. Segundo ponto que a gente vai ver aqui sobre Gênesis 5:12 é que fala: Cainã gerou Maalaleel. Maalaleel. Nossa, que dificuldade que a minha língua tá de falar esse nome. Maalaleel. Esse nome, Maalaleel, ele significa o louvor de Deus. Olha só. Minhas irmãs, eu fico tão impactada com isso, porque enquanto ali a descendência de Caim colocava nomes que iniciado, fora da presença de Deus, confiança, o outro nome era confiar nas forças humanas. Olha só, totalmente diferente a linhagem aqui de Sete. Ele coloca esse nome Maalaleel, gente, que dificuldade. Maalaleel, ele coloca esse nome e esse nome significa o louvor de Deus. Isso nos ensina uma verdade muito poderosa, porque quem foi adquirido por Deus, que nós vimos ali que foi Cainã, o significado de Cainã, agora o nome Maalaleel, ele vai significar o louvor de Deus. Então, aquele que foi adquirido por Deus, ele precisa viver para quê? Para louvar a Deus, para glorificar a Deus. Lá em Isaías 43:7 vai falar assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para quê? Para a minha glória. 1 Coríntios também 10:31 vai falar: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória, fazei tudo para a glória de Deus. Então, olha só, a diferença entre viver para Deus e viver para nós mesmas, né? Quem vive para Deus glorifica o nome de Deus com cada atitude, com cada pensamento, com cada palavra, com cada ação, com cada sentimento, né? Olha, eu identifiquei um sentimento, um pensamento que está fora aqui do pensamento que a palavra de Deus me diz para pensar. Então, eu vou rejeitar esse pensamento, eu vou confessar esse pensamento e vai haver em mim a purificação. Isso é o quê? É uma obediência à palavra. Eu estou obedecendo a palavra e isso glorifica a Deus. Isso dá glória para Deus. Por que dá glória para Deus? Porque aquele sentimento, aquele pensamento que me causava ansiedade, que me deixava viver descontrolada, que me levava à ira, ele vai mudar dentro de mim agora, porque a palavra me informou isso. A palavra me trouxe luz. A palavra, ela trouxe luz para mim sobre o que o pecado estava causando em mim. E agora eu vou, com a ajuda do Espírito Santo, rejeitar esse pensamento. Agora, se eu vivo para mim mesma, quem vive para si mesmo pensa apenas no que lhe agrada. Ou seja, olha, essa pessoa, ela me feriu. Eu tenho o direito de ficar irada contra essa pessoa. Eu tenho o direito de falar mal dessa pessoa. Eu tenho o direito de não querer mais essa pessoa na minha vida. Olha, isso são condutas de quem vive para si mesmo. Não quer observar a palavra. Não quer dar glória para Deus. E eu vou ainda muito mais profundo, porque a glória de Deus, muitas vezes, é a simbologia, muitas vezes não, a glória de Deus é o amor de Deus derramado no nosso coração, para que a gente entenda a palavra e viva a vida abundante que o Senhor criou para a gente viver. Isso é dar glória para Deus. É a gente viver no plano original que Deus criou para a gente viver. Entenderam? Então, se a nossa vida não reflete agora a glória de Deus, talvez, né? Talvez eu e você ainda não tenha esse entendimento que nós somos adquiridas por Deus, que nós fomos compradas por Deus com um preço grande, o preço do sangue do teu filho amado Jesus Cristo, né? Então a pergunta para mim e para você hoje é: as nossas atitudes, os nossos sonhos, as nossas escolhas, elas têm glorificado o nome de Deus?
Ou tem glorificado apenas nós mesmas? Ou nós temos olhado apenas para o que nós queremos fazer? Nós temos andado em obediência a essa palavra para que nós sejamos protegidas? Porque o amor de Deus, sim, não é o amor de Deus igual. Eu achei legal o que a Lília falou lá no dia que ela estava ministrando, que ela falou, gente, não é um cajado. Deus não está tratando nós com um cajado, querendo nos ferir. Ele está nos corrigindo com amor, porque a correção de Deus, ela é o amor dele derramado na nossa vida, para que a gente viva a vida plena que Jesus conquistou para nós. O que é viver a vida plena que Jesus conquistou para nós? É a nossa vida ser cada dia voltando ao plano original que Deus criou para nós. Né? Quem é que gosta de ficar ansiosa? Quem é que gosta de ficar com sentimentos de ira? Isso acaba com a nossa vida, destrói a gente fica ali numa turbulência, a gente fica... E isso porque eu tô falando só no ponto do pensamento. Só no ponto do pensamento. Imagina se a gente olhar para a palavra de Deus e realmente falar, não, eu quero obedecer essa palavra porque essa palavra me protege. Essa palavra, ela me traz de volta para o plano original que Deus criou para mim, para minha casa, para minha família. Minhas irmãs, embaixadoras, imagina um casamento perfeito, aquele casamento que a gente sonha, aquele casamento que o marido, ele é aquele gentleman, né, que ele se importa, ele quer ouvir você ali, o que você tá sentindo, o que você tá pensando, o que ele pode fazer para te ajudar, para abençoar a sua vida. Você já tem esse nível de relacionamento dentro do seu casamento? Se ainda não, Deus, ele tem uma esperança para você. Ai, Angelita, mas o meu não tem, não. O meu tá todo danificado, não consigo mais, não tem uma... A gente tá junto só por tá. Minhas irmãs, existe esperança em Deus. Deus, ele é especialista em reconstruir tudo aquilo que o pecado devastou. E eu falo isso para você porque nós temos testemunhos vivos de que Deus, ele restaura, né? Muitas vezes, eu já estou vou para 17 anos de casada, né? E o meu casamento, eu vejo ele como algo precioso, algo que o Senhor me deu. Foi sempre ali as mil maravilhas? Claro que não. Nenhum casamento é as mil maravilhas. Mas nós precisamos buscar aonde não está mil maravilhas, nós precisamos buscar a reconciliação, a reconstrução em Deus. Deus, olha, essa área do meu casamento não tá legal. Senhor, restaura o seu plano original aqui nessa área. Senhor, coloca, se é algo que eu estou fazendo de errado, Senhor, corrige a minha conduta, corrige o meu pensamento quanto a isso, corrige, Senhor. Se é o meu esposo, Pai, corrija ele. Se é a parte dele que ele não está fazendo, ajuda ele a enxergar, ajuda ele a perceber, Senhor. Não é eu ir lá e acusar. Você não tá fazendo isso, você tá faltando com isso, você não tá fazendo isso. Se eu parto por esse caminho, eu vou destruir cada vez mais o meu relacionamento. Mas se eu parto para ir conforme a palavra de Deus me ensinou, olha, qualquer problema que você tiver, vá, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em todas as ocasiões apresente ao Senhor com súplicas, com ação de graça, as suas petições. E o que vai acontecer? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então, olha só, o que é mais fácil? Eu ir aos pés do Senhor para que o Senhor resolva todas as áreas da minha vida que está ali, não está de acordo com a palavra, ou eu vou lá e eu mesmo tento resolver com os meus braços, resolver com as minhas falas, resolver com o formato que eu penso. Quando eu parto para esse segundo caminho, eu não estou vivendo para a glória de Deus. Eu não estou vivendo como uma mulher adquirida por Deus, comprada por Deus. Eu não estou obedecendo a palavra. E quando eu desobedeço, logicamente as consequências vêm.
E aí é o quê? É um casamento sem amor, é um casamento sem respeito, é um casamento sem cumplicidade, sem parceria. Por quê? Porque eu mesmo estou destruindo com a minha mão. Mas quando eu decido hoje obedecer... E por que eu tô falando de casamento, minhas irmãs? Porque o casamento é a instituição principal do Senhor. O casamento foi a primeira instituição sagrada que o Senhor estabeleceu. E aonde que o Satanás, ele... Bom, faz um favor, fecha a porta aqui pra mim. Obrigada. Não, não. Bom dia. Bom dia. Dá uma volta. Vai? Vai caminhar? Tá. Beijo. Qual coisa melhor que você conversa comigo? Tá. Então, olha só. A gente percebe que o casamento, ele é muito atacado, por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele quer destruir essa instituição. Porque quando ele destrói, ele separa, ele ali desestabiliza, né? Filhos que crescem sem os pais, né? E aí há toda uma desestabilização, uma disfunção do plano original que Deus deu, que Deus escreveu pra gente ter aqui na palavra dele, né? E assim sucessivamente com educação de filhos, né? Quantas vezes a gente erra, minhas irmãs, educando os nossos filhos. A gente fala, eu tenho compartilhado com vocês aqui o meu testemunho, né? Antes de fazer o curso ali do Veredas Antigas, Abençoando Gerações, o quanto eu pensava que eu estava fazendo certo com a minha filha e o quanto eu estava errando com ela, né? O quanto eu, ao invés de estar abençoando a vida dela, eu estava decretando ali maldições na vida dela. Ai, Angelita, e se eu faço isso, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, se arrepender. Por exemplo, quem aqui fala assim, tá desobedecendo? Tudo bem, pode desobedecer, você vai sofrer as consequências. Quem que já falou isso daqui para um filho, né? Quem que já falou, ou fala assim pro filho, nossa, não obedece mesmo, não tem jeito. Essa criança ou essa pessoa é desobediente, gosta de me desobedecer, faz questão de me desobedecer. Quem aqui já falou isso pros filhos? Eu falava isso direto. E eu estava o quê? Amaldiçoando a vida da minha filha. Porque, Angélica, mas como que a gente age então quando o filho desobedece? A gente precisa falar para ele, olha, ainda que você está nesse estado de desobediência, você não é desobediente, você é obediente. Eu declaro na sua vida a obediência do Senhor, a obediência ao Senhor, que essa rebeldia saia em nome de Jesus. Eu não aceito as consequências da desobediência na sua vida. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida. É dessa forma, minhas irmãs, que a gente precisa agir. Não é declarando a maldição, não é declarando as consequências que eles deverão sofrer, porque assim a gente está amaldiçoando a vida dos nossos filhos, né? Então, vamos aqui, se a gente começar nesse assunto, a gente vai longe, né? Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido para vocês isso que eu tô falando? O Senhor tá falando com vocês? Digita aqui para mim não ficar sozinha. Ó, a Tati já escreveu aqui, amém, eu creio, amém, Tati. Nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na reconstrução do Senhor em todas as áreas da nossa vida. O terceiro ponto para a gente caminhar para o final é a pergunta, eu e você estamos pronta para a eternidade? Olha só, Gênesis 5,14 termina assim, e morreu. Apesar da longevidade aqui de Cainã, que era o pai de Maalaleel, acertei. Apesar da longevidade dele, o versículo termina com uma verdade inevitável. Ele morreu. Romanos 5,12 vai falar assim, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a morte física, ela é consequência também do pecado, da sentença que foi dada lá no Éden, lá em Gênesis 3,15, se eu não me engano. Lá em Gênesis 3, foi a morte, depois do pecado, a morte entra como sentença na vida do ser humano. Não era pra gente morrer, minhas irmãs. Não era pra gente passar essa dor da morte, né? A morte também é consequência do pecado. Olha como ele devastou, né, as nossas vidas, né? A morte, ela vai chegar para todos,
se o Senhor não voltar, né? E a questão não é se, mas quando a morte chegar. E a única coisa que realmente importa não é quanto tempo eu e você vamos viver, mas se eu e você vivemos para a glória de Deus, se eu e você vivemos para Deus, se nós somos adquiridas por Deus, nós não precisamos ter medo da morte, porque a morte ela vai chegar, mas se eu e você estamos vivendo para a glória de Deus, nós sabemos para onde nós vamos passar a eternidade com o Senhor. Mas e quem vive para si? Terá que enfrentar, infelizmente, a eternidade sem o Senhor. Lá em João 11, 25, Jesus ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Que quem está com ele, quem tem ele como Senhor e Salvador da sua vida, quem entendeu essa necessidade desse Salvador, ainda que morra, vai viver a eternidade com o Senhor. Uau! A pergunta para mim e para você hoje é: se a nossa vida terminasse hoje, minhas irmãs, nós estaríamos prontas para encontrar com o Senhor? Será que se a minha vida e a sua vida terminasse hoje, nós estaríamos prontas para encontrar o Senhor nosso Deus? Eu gosto muito de uma passagem que Paulo fala, ele fala que o viver para ele é necessário e o morrer é lucro, e que ele fica dividido entre essas duas coisas. Ele fala que ele ama tanto as pessoas. O sentido do versículo é esse. Ele ama tanto, o amor de Deus foi derramado no coração dele pela vida das pessoas, que ele acha necessário ele viver para que ele continue pregando o evangelho, para que ele continue pregando as boas novas do Senhor. Mas ele fala também que se eu morrer hoje, eu estou no lucro, porque eu vou encontrar o meu Senhor, eu vou encontrar o meu Salvador. Será que nós temos esse sentimento, minhas irmãs? Será que nós vivemos assim? Será que o viver para nós é um viver intencional, é um viver com propósito de realmente anunciar o evangelho aonde quer que nós formos? Ou será que nós estamos perdendo tempo, desperdiçando a graça de Deus, essa graça que o Senhor nos deu para viver aqui nessa terra, que é anunciando o evangelho? Será que os nossos entes queridos, minhas irmãs, eles já conhecem Jesus? Será que nós estamos colocando eles em oração diante de Deus para que o Senhor os salve? Será que nós estamos aproveitando o nosso tempo como mulheres adquiridas por Deus? Será que nós estamos vivendo cada momento da nossa vida, do nosso dia, para a glória de Deus? Ou será que nós estamos desperdiçando? Será que nós estamos pronta para a eternidade? Será que nós estamos vivendo assim, minhas irmãs? Hoje o Senhor está nos chamando. Hoje o Senhor quer mudar a nossa vida, né? Com sentido, Ele quer colocar propósito, Ele quer que nós sejamos mulheres que aproveitam cada minuto do nosso dia. Em Deuteronômio 30:19 vai falar: os céus e a terra hoje tomo por testemunho contra vocês, de que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. A escolha é nossa. Que escolha que é essa aqui, Angelita, que Deuteronômio está falando? De escolher de obedecer. Esse texto, ele está falando de obediência. E o Senhor, ele fala: o céu e a terra, eles são testemunhas que eu coloquei aqui na minha palavra. Tudo que você deveria fazer para que você tenha vida, para que você receba bênção. Muitas pessoas, minhas irmãs, ficam correndo atrás de bênção. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que a bênção, ela vai seguir aqueles que obedecem. Então, o texto aqui de Deuteronômio está falando: escolha a vida e não a morte. Escolha obedecer para que a bênção venha e corra atrás de você e não a maldição chegue na tua casa. Escolhe a vida, porque se você escolher a vida, você vai obedecer. E se você obedecer, as bênçãos vão chegar até você. Mas se você desobedecer, você vai morrer e as maldições vão assolar a tua casa.
Olha como é profunda a palavra de Deus. Tá fazendo sentido para vocês, minhas irmãs? Escreve aqui para mim. Tá fazendo sentido? Talvez as maldições, talvez os desafios, as tristezas têm chegado nas nossas vidas por conta dessa desobediência nossa à palavra de Deus. A frase para mim e para você hoje é: a escolha é minha e sua. E para a gente concluir aqui, a resposta que Deus espera de mim e de você hoje, através dessa meditação na palavra, é: se eu e você já pertencemos ao Senhor, nós precisamos viver para a glória dele. Se eu e você temos vivido longe, hoje o Senhor nos chama para nos arrepender e para voltar para ele. Se eu e você estamos prontos para a eternidade, nós devemos todos os dias lembrar que nós entregamos a nossa vida a Cristo e que nós precisamos viver para a glória dele. Qual que é a pergunta que fica aqui para mim e para você? Eu e você queremos fazer parte desse povo adquirido e viver para a glória do Senhor? Hoje é o dia da nossa decisão. Hoje nós precisamos decidir se nós queremos ser essas mulheres para viver para a glória do Senhor. Se essa palavra falou com você, se o Senhor falou com você hoje, feche os seus olhos nesse momento, se você puder, e vamos orar, agradecendo ao Senhor e agradecendo a Ele por Ele ter nos comprado, por nós pertencermos a Ele. Se você não tem essa certeza, que você ore agora e fala: Senhor, me ajuda a reconhecer que eu pertenço ao Senhor, eu sou do Senhor, eu sou propriedade sua, me ajuda a viver para a tua glória, me ajuda a viver entendendo que eu sou representante do Senhor aqui nessa terra, que eu sou embaixadora de Cristo. Eu tava vindo do aeroporto, meu cunhado foi buscar a gente e ele fez direito, ele está agora passando pelos testes das provas e a gente estava ali conversando, né? E ele estava falando: olha, eu vou fazer ali a prova, vou pegar minha carteirinha da OAB, mas eu não quero exercer, né? Aí eu falei: nossa, estudou tanto tempo, tá? Ele falou: não, é muito cansativo, né? As coisas que precisa fazer para o direito é muito complexo, tudo. Eu vou ter a OAB, mas eu vou ver ainda em que área que eu vou exercer. E aí eu fiquei pensando ali, de repente eu soltei assim, né? Eu falei assim: quando eu era pequena, eu tinha muito desejo de fazer direito. Eu falava que eu ia ser juíza de direito quando eu era pequena, né? Aí passou-se o tempo, eu vi como que era o direito. O direito, ele é para ser direito, mas assim, no nosso país é muito complicado, né? Porque há muita corrupção e se você não se corrompe, o risco que você tem é da sua vida ser até tirada, né? A gente sabe como que é ali o sistema, a gente sabe ali quantas pessoas ali estão lutando, né, para que seja reconstruído os princípios de Deus, né? Nós vemos homens de Deus ali lutando e enfrentando muitas coisas. E aí, do nada, eu soltei assim: eu não fiz direito, mas hoje meu cargo é muito maior do que o direito. Eu sou embaixadora de Cristo. E isso alegrou tanto o meu coração, porque é algo que eu vivo de fato. É algo que está no meu dia a dia. Quando eu chego em algum lugar, eu fico pedindo pro Senhor: Senhor, me dá a oportunidade de falar aqui do seu nome para quem não te conhece, me dá a oportunidade de falar do teu amor, me dá a oportunidade de falar o que o Senhor fez na minha vida, as transformações que o Senhor está fazendo na minha vida através da sua palavra. Me dá essa oportunidade, Senhor. E isso arde no meu coração. Isso arde no seu coração também, minhas irmãs? Isso arde no seu coração? Você tem noção do quão precioso é a gente pertencer ao Senhor e poder falar do amor dele aonde quer que a gente vá? Angelita, mas eu não tenho essa coragem não. Pede pro Senhor, o Senhor te dá essa coragem. Angelita, mas eu não sei tanto da Bíblia. O pouco que você sabe é o suficiente para o Espírito Santo usar e salvar aquelas pessoas ali que está ao seu redor. Amém? Vamos orar?
Feche teu olho se você pode. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais esse dia que nós meditamos nessa preciosa palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, por ter nos comprado. Obrigado por nós pertencermos ao Senhor. Hoje nós queremos reconhecer que nós pertencemos a Ti. Nós queremos viver, Senhor, para a Tua glória. Nós queremos estar prontas para a eternidade, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, e nos adquira para si hoje, nos chama para si, nos ajuda a entender a profundidade dessa palavra, Senhor. Nos ajuda a ter esse sentimento de pertencimento ao Senhor. Nos ajuda, Senhor. Cura, Senhor, o nosso coração, Pai, aonde nós nos sentimos rejeitadas, aonde nós nos sentimos, temos sentimento de rejeição, de não pertencimento, mas Pai, encha hoje o nosso coração com esse sentimento de pertencimento ao Senhor. Ó Pai, quão maravilhoso é ter esse sentimento que eu estou segura no Senhor, que eu pertenço ao Senhor e que eu tenho um propósito para viver aqui nessa terra. A minha vida, ela não é igual todos os dias. A minha vida, cada dia, cada manhã que nasce um novo dia, eu sei que o Senhor tem algo para nos ensinar. Eu tenho essa certeza que o Senhor tem algo para ensinar para minha vida. Eu sei que o Senhor tem algo do seu plano original para reestruturar no meu casamento, no meu relacionamento com a minha filha, no meu relacionamento com o meu neto, no meu relacionamento com a minha família. Senhor, em nome de Jesus, continua colocando no nosso coração essa certeza de pertencimento, essa certeza de propósito e essa certeza que estamos sendo preparadas para a vida eterna. Continua santificando o teu nome, Pai, nas nossas vidas. Obrigado por esse estudo precioso, por esse tempo precioso, onde o Senhor nutriu o nosso espírito hoje para vivermos para a tua glória. Ajuda-nos, Pai, a viver cada segundo do nosso dia para a tua glória, para o teu louvor, Pai. Nós oramos assim, entregando a nossa vida, entregando cada mulher aqui que participa do Clube da Bíblia, que participa desse estudo, cada pessoa que chegar aqui, Pai, nesse vídeo, que o Senhor possa alcançar o coração de cada uma de nós e colocar essa certeza de pertencimento ao Senhor. Pai, nós oramos assim, agradecidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que essa mensagem venha transformar as nossas vidas, minhas irmãs. Quero falar com você aqui do YouTube que chegou aqui agora e eu quero te convidar a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entender que você pertence ao Senhor, entender que o Senhor tem um plano e um propósito para a sua vida. E se você tomar essa decisão, como que eu faço, Angelita? É simples, é você fazer uma oração aí na onde você estiver e falar: Senhor, eu quero esse Jesus como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Sela-me com o teu Espírito Santo, que o teu Espírito Santo passe a me conduzir a partir de agora a entender a tua palavra. E se você fizer essa oração com toda sinceridade do seu coração, o Senhor vai te resgatar hoje e te colocar na família de pertencimento a Ele. Ele tá te adquirindo para Ele. E se você fez essa oração, coloca aqui o seu nome. Se você quer participar dos estudos conosco, que vai acontecer horário do Brasil agora, 7h30 da manhã, que você possa colocar o seu nome aqui e possa clicar aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, desse grupo onde nós entramos e nós ficamos ao vivo, nós escrevemos as nossas dúvidas, nós contamos o nosso testemunho. Você é muito bem-vindo aqui no nosso grupo, tá certo? Minhas irmãs, nós terminamos, né? Alguma de vocês pode falar, quer abrir o microfone, o que Deus falou com você? Abre o seu microfone, compartilha aqui conosco se você puder. Quem gostaria? Nós estamos aqui com algumas pessoas, aqui no Clube ao Vivo. Quem gostaria de falar? Eu acho que a Angelita não pode, acho que ela tá digitando aqui alguma coisa. Vamos ler. A Angelita tá trabalhando, ela vai atender.
Amém. Então, segunda nós estamos aqui, 7h30 da manhã. Amanhã é domingo, amanhã é folga. Amanhã eu vou cultuar o Senhor aqui no Brasil, né? Mas na segunda-feira a gente volta às 7h30 da manhã, tá bom? Bom fim de semana para vocês também. Deus abençoe. Podem sair, minhas irmãs, e até segunda, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe.